Santa Maria da Feira conquistou o Estatuto de Cidade há 40 anos. A 14 de agosto de 1985 era publicada em Diário da República a Lei 39/85, que conferia à até então denominada Vila da Feira o título de Cidade de Santa Maria da Feira. Ao percorrermos registros fotográficos desde o início do século XX, são evidentes as transformações no território nas últimas décadas. No centro da vila, no castelo e zona envolvente, no Rocio, na Avenida 5 de Outubro, na Zona da Cruz e em tantos outros locais. Como era a vivência da Vila da Feira há 40 anos? Eu estudava em Ovar e ia na Autoviação de Souto, na altura, que era a concessionária, e apanhava o autocarro hoje em frente à cafetaria, que subia a Rua Roberto Alves, a Elísio Castro, e virava lá em cima no chafariz, onde é hoje virar o chafariz para o hospital. E a estrada era a Estrada Nacional. Era a Estrada Nacional antiga, a 223, a que vinha da Rifana, e passava ali no hospital e ia diretamente à Cruz, que agora foi atravessada pela 223 nova, que dá acesso à A28. E há uma coisa curiosa, eu apanhava ali o autocarro e ele subia à atual zona histórica. E não havia conflito, sabe porquê? Porque a feira tinha 20 ou 30 carros. Eu jogava a bola, imagina a minha casa em frente, para onde passa a publicidade, ou antes da Taberna do Xisto, do outro lado. Nós jogávamos a bola e as balizas eram as árvores que lá estão. Portanto, todos nós miúdos, 10, 11, 12 anos, jogávamos a bola ali na estrada e quando passava um carro, quando o rei faz anos. Portanto, não havia problemas de trânsito na feira. Jogava-se a bola ao fim da tarde, aqui em frente à cafetaria, naquele patamar, onde tem a agência Januário, não é? Jogava-se a bola lá, todos os dias ao fim da tarde. Isto é, as balizas de um lado e do outro. Para dizer o quê? A feira era pequena, era uma aldeia grande. E de um momento para o outro transformou-se naquilo que é hoje. No meu tempo já de adolescente havia o café moderno que fechava a televisão muito cedo. E tinha o café Rocio, não é? que está lá agora um restaurante, o café Rocio que estava até mais tarde. Só que nós tínhamos direito a ver a televisão se consumíssemos. Como as pessoas como eu e outros não tínhamos dinheiro, tínhamos que ver cá fora, sei lá, o Bonanza e outros ao sábado, encostados para ter visão para ver a televisão lá dentro, porque entrávamos, tinhas de tomar café ou beber uma cerveja ou isto. Não tínhamos dinheiro, ficávamos na parte de fora em fila até ao último para ter visualização. A montra é a mesma que está lá, portanto imagina o que era, não é? E era assim que se vivia na altura, não havia cafés abertos até tarde, fechava tudo muito cedo. E, portanto, a vivência era uma aldeia grande, toda a gente se conhecia, desde o cavaco ali atrás do castelo ao lugar de Matos, toda a gente se conhecia. E por nome, ou por apelido, chegava-se lá. Hoje é impossível, não é? É impossível. Isto hoje, os residentes em Santa Maria da Feira são cerca de 16 mil, naturalmente que não têm raízes de nascimento, mas sim de habitação, não é? Gostaram de viver cá e gostam e adquiriram aqui o seu património, mas não são naturais de cá, e essa riqueza está a crescer e, portanto, a feira naturalmente cresceu em todos os sentidos. Um filho meu que fez agora 34 anos não tem noção desse crescimento, porque ele só tem noção daquilo que viu nos últimos 20 anos, que já viu o crescimento, mas em termos históricos não consegue lá chegar, porque isto é muito antes dele nascer, não é? Portanto, só pessoas da minha idade, já velhos, é que conseguem memorizar essas situações. Nascemos aqui. Qual a mudança mais significativa desde a transformação em cidade? Fernando Leão aponta para as acessibilidades, realçando que a construção do nó da autoestrada, a escassos metros do centro, foi determinante para o crescimento do número de habitantes, e não só. Na minha modesta opinião, como cidadão na altura, não como autarca, via a situação realmente com a abertura da autoestrada que alterou Santa Maria da Feira em relação a tudo. O nó da autoestrada ter ficado em Santa Maria da Feira é o único em Portugal que a 200 metros está no centro da cidade,
qualquer saída da autoestrada para qualquer cidade do país anda 7, 8, 10 km para chegar à localidade. E aqui ficou a 500 metros do centro da cidade. Nas últimas 4 décadas, o centro também foi alvo de transformações. Antes de 1985, circulavam carros em frente à Câmara Municipal e várias ruas, hoje centrais no cotidiano dos feirenses, não existiam à época. Praça Dr. Gaspar Moreira era, naquele tempo, tinha o Jornal Correio da Feira, onde é hoje o hostel, não é? Aquele edifício, e podia-se estacionar em frente ao edifício. Tinha uma rampa, e estacionava-se em rampa, e dava-se a volta ao chafariz, entrava-se e saía-se. Portanto, não havia problemas de conflito de trânsito. A Câmara só tinha um carro, que era do Presidente, e portanto não havia problemas de estacionamento, e os carros também eram poucos, e portanto era pacífico. E hoje, onde está a arquibancada em frente ao município, isto é, dos Correios, da Caixa de Depósitos, a Rua Vitorino de Sá, e até ao cruzamento da Câmara, onde tem a Casa Palácio. O que é que acontece? Havia ali cruzamento, houve acidentes, vinham de cima, vinham de baixo, iam para o lado de lá, para a Rua das Fogaceiras, onde tem o Praceta e tal. Circulava-se à vontade de um lado e do outro. O município só pôs travão ao fim de algum tempo, com a morte de 2 pessoas feirenses de motorizada nesse cruzamento. E então aplicaram que de Sanfins ou da Rua das Fogaceiras podia vir, mas não se podia atravessar diretamente do município. Então criaram um jardim onde está a arquibancada hoje e o transato. Era um jardim em U, e com um estacionamento até à Câmara em frente aos Correios. Portanto, estacionava-se lá o carro. Isto já nos anos 90, ainda existia isso. Acontece que verificaram que tinham de travar essa situação. E então houve crescimento automóvel diário e travaram com o sentido único na Rua dos Descobrimentos. Também descia-se e subia-se ao mesmo tempo. E então fez só a situação atual descendente, não é? Não existia a Jornal Correio da Feira, a rua, nem a Rua São Nicolau, onde está as finanças. Aquilo era terra. O campo foi construído de novo lá e era terra, não havia acesso, só havia por Egas Muniz, onde tem o Centro de Saúde, e pela 25 de Abril, não havia mais acesso nenhum. Então começaram a aterrar caminhões diariamente para fazer a atual Rua São Nicolau, que depois fez a Ferreira Soares e desceu onde tem o Amandos, ali aquela zona. Não existia rua. O único trajeto era até ao fim da Caixa Geral de Depósitos, terminava ali. Era uma enseadazinha. E depois era pedonal, onde está o Porta 13, o Sadois, era calçada à portuguesa. E o jardim na frente. E, como vê, foi tudo alterado ao longo dos tempos. O Castelo da Feira, hoje palco de vários eventos, como a Viagem Medieval ou Berlim, era, há 4 décadas, um local de pouco acesso para feirenses e para quem visitava o concelho. Ele não era utilizado até por feirenses. Não se tinha acesso lá, tinha um guarda que vivia lá naquela casa que está lá, na frente, e o guarda não deixava entrar as crianças com facilidade e, portanto, não íamos com regularidade os feirenses ao castelo. Podíamos brincar uma ou 2 vezes por ano, de resto não se entrava com facilidade lá, ele rastreava a situação. E ele por si também estava muito mal estimado. Isto é, não havia dinheiro para isso. Faziam o que era possível. E isto nos anos 90, penso que com o Presidente da República, aos anos 80, o General Ramalhianes, celebrou um protocolo com a Comissão de Vigilância do Castelo e com o município em fazer obras, com a Direção-Geral de Património, para fazer obras que hoje se vêem lá, porque era tudo terra batida, e entrava-se no castelo, na parte exterior, e depois tinha a parte interior, era tudo terra batida. Hoje tem lá salões, não é? De visualização digital, para fazer congressos, sei lá, casamentos até. O meu irmão casou lá, por exemplo. Para dizer o quê? Evoluíram aos dias de hoje. Acessos às torres, tudo. E o melhoramento na estrutura existente. Sim. Portanto, houve uma alteração substancial e agora com este investimento
que vão fazer quase 3 milhões novamente lá. O crescimento populacional acentuou-se nas últimas 4 décadas e a cidade de Santa Maria da Feira cresceu substancialmente. Fernando Leão lembra o que era e o que é hoje a Zona da Cruz. Não existia, era Pinhal. E só existia aquilo que vocês conhecem hoje, que é o bairro dos Pobres, que é da paróquia, não é? Não existia casa nenhuma entre a atual 223 e a Casa dos Pobres, que é junto onde passa a publicidade dos chineses, na Cruz. Não existia casa nenhuma. Portanto, vocês podem imaginar onde está o Liceu, a Fernando Pessoa Antiga, não existia nada. Era a Fernando Pessoa e de resto era mato, de um lado e do outro até ao Feira Nova. Não existia nada. E, portanto, podem ver hoje, à vista desarmada ou por fotografia, o crescimento que foi toda aquela zona nos últimos 40 anos. A Avenida Francisco Sá Carneiro também sofreu mudanças. Foi a primeira via a ter um separador central no concelho. Foi a primeira com faixa separadora, porque a feira não tinha nenhuma via com faixa separadora e já foi pensada nesse crescimento. Então, com a faixa separadora, com 2 faixas de cada lado. A feira é a única que existia na cidade. A Avenida 5 de Outubro foi até 1993 a casa do quartel dos Bombeiros Voluntários da Feira. Foi nesse ano que a Corporação Centenária se mudou para a nova casa, onde ainda hoje permanece, na Avenida 25 de Abril. O meu pai era presidente dos bombeiros na altura e negociou com a família Baldac e com o município darem o terreno onde está hoje os bombeiros, com o projeto e as contrapartidas para a família, no sentido de se erguer o que está lá hoje. Ele morreu antes, não é? E até saiu o seu corpo na altura do quartel antigo, que era o quartel existente, e alterou completamente a rede ali, a rede habitacional. Portanto, é um hino hoje termos o quartel onde temos, não só pela qualidade que tem, e as pessoas profissionais que lá trabalham, e não só, e voluntários, têm condições extraordinárias, têm evoluído com as direções ao longo dos anos, sei lá, a zona mais de dormitório feminino e masculino, uma evolução muito grande, porque não havia senhoras no voluntariado e no profissionalismo, hoje sim, e obriga a ter camaradas diferentes. Até isso evoluiu com esta direção que está lá e com as anteriores, do engenheiro Brandão e não só, evoluiu com os espaços criados para esse fim, balneários, dormitórios, zonas de lazer, e esse crescimento deve-se à construção desse quartel, que foi, se não me engano, o Sr. Alcides Branco Filho, que o ergueu e o inaugurou. Foi já em 1999 que a cidade e o concelho celebraram uma enorme conquista, a abertura do Hospital São Sebastião. O hospital foi uma luta de séculos, não é? Onde uma comissão dialogou durante anos e era boicotada por pessoas de Santa Maria da Feira que tinham interesses políticos na altura e boicotaram a construção ali naquele local. Naturalmente que hoje é conflito, porque a mobilidade exige isso. O problema é que o hospital era uma aspiração tão grande da população que nós não tínhamos. Era São João da Madeira que nos apoiava e em caso mais grave íamos para o Santo António, para o Porto. O que é que acontecia? É um bem de primeira necessidade. E além disso trouxe 3.500 pessoas, é a maior empregadora do Distrito de Aveiro. E portanto trouxe uma vida nova com a vinda dos profissionais de saúde em várias vertentes, enfermagem, médicos, assistentes operacionais, que começaram a residir e a comprar em Santa Maria da Feira a sua cidade. Portanto, esse crescimento foi muito rápido, embora planeado, mas muito, isto é, com alguns defeitos de planeamento, podia-se ter ido mais longe. O túnel da Cruz podia estar feito há muitos anos e não tínhamos o conflito rodoviário que temos e viário, não é? Que agora vai custar milhões, só um troço. E fizemos túneis que não dá para passar um carro um para o outro, um em Picalhos e outro nos Passionistas. Portanto, pensaram pequeno para o crescimento tão grande de Santa Maria da Feira. Na zona do Cavaco também se registaram mudanças profundas. Concretamente, onde está o Leclerc? Onde está o Leclerc era a serração do Sr. Alcides Branco. Não existia mais nada.
Não existia nada. Até à construção do bairro social pós-25 de Abril, na Praça Doutor Albim, naquela rotunda dos Lions, esqueça, não existia nada. Você vinha dos 17, da número 1, aparecia-lhe a primeira casa a chegar à ponte que o senhor tem lá do Caminho de Ferro. De resto não tinha casa nenhuma, era mato. E a construção da Lunique lá foi o primeiro edifício fabril a seguir à serração do Sr. Alcides Branco, que é onde está o Leclerc. Atenção, não tinha casa nenhuma para nascente e para norte, não existia nada, era mato, não existia nada. Eu vinha da tropa, saía no autocarro nos 17 e vinha a pé, era mato de um lado e do outro, era de meter medo, nem luz havia, não havia iluminação pública. Portanto, eu saía no autocarro para ficar mais perto, ou saía em São João, ou saía nos 17, e às vezes eu optava por sair nos 17. E saía do autocarro que vinha de Lisboa e vinha a pé até à feira. Eu só via luz quando chegava à serração do Sr. Alcides Branco. Portanto, você repara. E a Lunique foi a primeira a ir porquê? A Lunique tinha a sua fábrica onde é hoje a Rua do Brasil e a Rua Alexandre Herculano, ao lado da Fernando Pessoa Antiga. Aquelas duas ruas não existiam, ok? E a fábrica era lá. E então o município faz um contrato com o Sr. Coimbra, a família Coimbra, que faz o doce de Coimbra. Eram proprietários daquele mato onde está a Lunique agora, ao lado do Leclerc, certo? E então promoveram a destruição da fábrica ali e promover as duas ruas, a Rua Alexandre Herculano e a Rua do Brasil, nasceram porque a Câmara urbanizou e pôs já à venda o loteamento aos cidadãos. Eu comprei, foi o primeiro a comprar e a construir lá, num leilão público no município. Só podia comprar quem não tivesse casa ou apartamento. Eles não vendiam a quem já fosse proprietário. É engraçado. Portanto, a Lunique foi a primeira a ser deslocalizada para o lugar onde está hoje. O senhor não via nada, nada até aos 17. Depois tudo nasceu com a urbanização e com os arruamentos, onde está a Indáqua e outros edifícios na zona industrial, atrás do Leclerc, que já pertence a São João de Ver. O desenvolvimento na Cruz, com a saída da Lunique, para dar origem ao loteamento que está lá, não é? Em frente à Fernando Pessoa, e a Rua do Brasil, que não existia, passou a existir, onde era a fábrica, era tudo campos de cultivo. E frente à escola secundária não havia uma casa, era uma quinta, a Quinta de Balteiro, da família Pais. E os caseiros compraram a quinta aos donos, à família Vieira Pinto. E o próprio caseiro, quando a vida começou com 5 filhos, ou 6, ou 7, eram muitos, aquelas casas são todas dos filhos. E ele comprou a casa aos patrões, não é? Porque ele veio como para cultivar as terras, era tudo campo de cultivo. Você veja a evolução que a feira teve. Na zona onde se encontra atualmente a Junta de Freguesia de Santa Maria da Feira, muita coisa também mudou. Aqui onde nós estamos, por exemplo, não existia Esvoga nem a Junta. E em frente era onde está a academia, era um edifício centenário, que era da Rabor. Os donos da antiga Rabor de Ovar quiseram vir para cá. Como a Câmara, na altura, tinha pessoas aqui da feira como presidentes e eram conservadoras, disseram que não queriam uma fábrica aqui. Desde a Taberna do Xisto, o hoje atual restaurante, era a quinta da família Dr. Sousa. Tudo isto era dele. Era uma quinta com fruteiras, com animais, mas com muita fruta. E era morada. Portanto, quando o Dr. Domingos Caetano de Sousa, que foi ilustre presidente da Santa Casa da Misericórdia e presidente da Câmara da Feira, que eu conheci pessoalmente, e portanto como jovem e como adulto, faleceu, fizeram partilhas. Então fizeram o loteamento para dar origem ao prédio que está aqui, e estas casas estão aqui atrás da Junta Freguesia. E o município, em contrapartida, ficou com este terreno, este e o do Esvoga. Ou, naturalmente, a criação deste espaço para a Junta de Freguesia, foi o Sr. Manuel Ferreira Maia, que houve uma cedência de direito de superfície por 51 anos, onde nós estamos.
E depois, com a viabilidade de haver uma escola superior em Santa Maria da Feira, que foi o Isvogo, em parceria, fizeram o edifício ali ao lado. Portanto, ficou tudo em conjunto. E isto era tudo património da família do Sr. Domingos Caetano Sousa, do seu doutor. Era uma quinta, que roubávamos fruta quando éramos miúdos. Era toda morada. Portanto, isto não existia nada. Nada. Existia a casa do padre e essas casas aí. O Orfeão era a casa dos condes de Fijó, que vinham cá longe a longe e estava abandonada. E tinham os feitores, o Sr. Barbosa criou os filhos aqui e depois tinham animais, vacaria e tudo. E então, quando acabou, o Orfeão começou a crescer, e sou desse tempo, começou a crescer, começou-se a fazer obras. Santa Maria da Feira celebra hoje, 14 de agosto, 40 anos de elevação à cidade. Fernando Leão aponta a alguns dossiês cruciais para que o território se continue a desenvolver no futuro. Eu tenho consciência absoluta que mais poderia ter sido feito. Se me perguntarem muito diretamente e sem filtros, que é a minha forma de estar, direi que merecia mais apoio que aquilo que tive. Institucional, atenção. Merecia muito mais apoio, e eu não pessoalmente, a equipa que eu lidero, merecia mais apoio que aquilo que tive. Tenho a certeza, porém, venha quem vier, após o ato de 12 de outubro, que a feira vai ter melhor qualidade na gestão desta União de Freguesias. Acredito piamente que quem vier a seguir vai encontrar algumas coisas que, durante o tempo de gestão da qual eu fiz parte, se alterou algumas coisas dentro do possível. Queria fazer muito mais, aí não ter tido o apoio que acho que merecia para fazer outras coisas. Mas sei o que está em carteira, as coisas que estão em cima da mesa. O novo centro de saúde, a central de caminhonagem, deve ser das poucas terras do país que os caminhões de transportes e não só andam aí nas ruas a servir de garagem para eles. Eu, em todas as terras que vou, mais pequena ou maior, que visito em Portugal, todas as terras têm uma pequena ou grande central de caminhonagem. A feira não tem nada. Não tem onde estacionar um autocarro, não tem onde receber uma pessoa que venha de longe, porque não tem um lugar específico. Isto anda a ser adiado há anos. E só agora é que delinearam, finalmente, espero que sim, era para ser a Escola de Indústria Hoteleira, que foi desativada, e é junto às bombas de gasolina do Feira Nova, naquele espaço entre o Pingo Doce e as bombas de gasolina, que é espaço camarário. E fica bem localizado. Se o centro de saúde for para o lado da GNR, tirá-lo aqui do centro da feira, porque os pacientes que vão ao centro de saúde com fraca mobilidade empancam o trânsito só o familiar que o deixa, não é? Congestionado, não tem aparcamento, e é um sistema de saúde. Ir para lá tem aparcamento, é a zona de lazer, tem os autocarros finalmente, não é? E espero que isso seja concretizado e que não fique no papel como foi ao fim de tantos anos. Se aquilo que está equacionado, recuperação do tribunal, o túnel da Cruz, a avenida que se chamava Europa, que é aquela que vem do Leclerc a vir à 25 de Abril, que já está o estudo feito, o levantamento, o tipo de estrada, posso lhe adiantar, é idêntica à da biblioteca, portanto não tem faixa separadora, é uma avenida com uma faixa de 10 a 12 metros, com baía de estacionamento de um lado e do outro, que vai tirar o trânsito, que só temos uma, que é a entrada e saída da zona norte do concelho com a avenida 5 de Outubro, que vai empancar, por sua vez, a rotunda do hospital. Basta um pequeno acidente numa avenida desse género, empanca tudo, quer dizer, até o hospital
fica com problemas de assistência médica a quem vier do norte do concelho. Não pode acontecer. Temos que ter alternativas. E esse investimento tem que ser feito. Não é por ser feirense e viver aqui. Eu quero que o concelho se desenvolva num todo. Não é procurar para a Cova. A Cova é que tem necessidade desta obra urgentemente para bem e para a qualidade de vida dos seus cidadãos. E o município tem que pôr mãos à obra. Tribunal, Centro de Saúde e Túnel da Cruz, prioritário com a Avenida Europa em Santa Maria da Feira. E tudo muda em termos de mobilidade e qualidade de vida para os feirenses. Espero, e tenho a certeza, que o futuro é esse e que vai ser concretizado. Eu não estando, fico feliz na mesma, não só por aqueles que vêm a seguir, que trarão naturalmente mais qualidade e outra perspectiva, com mais frescura, não só para a Junta de Freguesia, mas também para o município. Santa Maria da Feira é cidade há precisamente 40 anos.